podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. E hoje estamos em Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 30, que foi quando o evangelho foi pregado aos gentios na Antioquia. Nossa querida Adria, ó. Nossa querida Laísa Adria Santos Adria, comece, fique à vontade, tá bom? Use todo o tempo que você quiser, tá bom? A Júlia tá com saudade, ela quer falar, Não, gente. fica à vontade. Ou ela... vai lá, começa. Então, vamos destacar, já começar Bora. destacando o que eu achei ali de interessante nesse versículo. Claro, tem muitas coisas interessantes. Mas esse versículo ele descreve bem a pregação do evangelho lá na Antioquia e a primeira vez em que os discípulos foram chamados de cristãos, o que eu acho isso bem... que foi? Foi que você separou? Também, mas estamos juntos mesmo. Não, ela tá fazendo um panorama geral, pelo que eu entendi, Tá não é? dando uma... E também o envio de uma ajuda para os irmãos da Judéia. E aí eu vou agora lá no versículo destacar o que eu achei bem importante. Lá no versículo 21 fala assim, ó, que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então eu pego aqui bem essa primeira parte, a mão do Senhor estava com eles. E por conta disso, porque a mão do Senhor estava com eles, muitos foram convencidos ali até pelo Espírito Santo e acabaram se convertendo ao Senhor. E daí vem a importância da gente estar realmente no centro da vontade de Deus e que a mão do Senhor realmente esteja com a gente, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos convencer as pessoas, a gente não consegue fazer o trabalho e as pessoas se converterem e se convencerem da palavra de Deus. Então, a importância da gente realmente se consagrar, ter uma vida de jejum, de oração, estar ali centrado na palavra, para que a gente consiga, então, trazer pessoas para o reino de Deus. Né? E a outra questão também no versículo 23, que fala assim, ó, que quando ele chegou, o Barnabé, no caso, viu a graça de Deus e ele ficou muito alegre. Onde tem a presença de Deus não tem tristeza. Tem abundância tem de alegria, Tem abundância de alegria. Então, só dele chegar ali, dele ver a graça de Deus ali, já transformou completamente. Ele ficou muito alegre. E ele exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, a gente precisa ter essas pessoas que vão exortar a gente ali para que a gente permaneça no Senhor, com firmeza. No nosso caso, que somos da Igreja da Graça, acredito que essa pessoa para nós seja um missionário, que está sempre ali com uma palavra, tem sempre ali uma pregação que fala no nosso coração. Ele é essa pessoa aqui no papel de Barnabé que está exortando com firmeza para que a gente permaneça no Senhor, sabe? Porque muitas vezes as pessoas elas desistem por conta das dificuldades que tem na vida. E ali a pessoa enfraquece e tudo mais. Então tem que ter aquela outra pessoa que é um apoio, ali como foi no caso de Moisés. Quem é que levantava o braço de Moisés para a batalha continuar ali, Sim. sabe? Então, assim, a gente tem que ter essas pessoas que vão nos apoiar para que a coisa continue dando certo, para que a gente não desista, para que a gente não enfraqueça. Um sentimento genuíno também, né? Não é aquele, tô aqui perto de você, mas que seja um sentimento real, né? Não é algo só para mostrar para os outros. Exatamente, exatamente. E no 24 fala assim, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, assim, antes de eu passar para a última parte, que também me chamou bastante atenção, aqui já é a segunda vez que fala que muitas pessoas se uniram ao Senhor, muitas pessoas se converteram. Por quê? Por conta do exemplo. É aquela frase, né, que diz que as palavras convencem, mas o exemplo também arrasta. Então, o exemplo que a gente tem que dar para as outras pessoas tem que literalmente arrastar elas junto com a gente. Por que a Júlia está indo na igreja? Por que é tão bom? Por que ela está tão feliz? Por que ela está sempre se sentindo completa, sabe? É o seu exemplo de vida, é o seu testemunho que vai arrastar outras pessoas. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca para evangelizar, mas o nosso exemplo, o nosso testemunho de vida já vai convencer essas pessoas a estarem dentro da igreja com a gente. Eu acho interessante que Barnabé, ele estava presenciando uma conversão genuína dos gentios, né? Que também eram chamados de gregos, porque eles não eram judeus nem israelitas. E o interessante foi que ele se alegrou por ver que aquele povo estava conhecendo a Cristo. Só que os outros judeus, eles não gostavam que quem não era judeu, israelita, se convertesse. E ele, de fato, ele entendeu que aquilo era um mover de Deus e teve um sentimento genuíno. Sim. E muitas vezes, talvez a gente vai encontrar pessoas que estão na caminhada ali perto de você e dizendo que estão felizes que está feliz com as suas conquistas, que está feliz aí com aquilo que você está fazendo, que você está edificando,
Só que a gente não sabe se aquele sentimento é um sentimento genuíno. Então, que Deus ele coloque no nosso caminho pessoas que de fato vão se alegrar com as nossas vitórias, né? Vão estar ali celebrando junto com a gente e não só vivendo algo de aparência, né? Exato. E você falou também a questão interessante que aqui foi a primeira vez na Bíblia que os discípulos eles foram chamados de cristãos, né? E até de uma forma pejorativa, porque quando eles passavam, as pessoas, aqui é aqueles que servem o Cristo, aqueles que andam ali com Cristo. Então, aqueles que não tinham esse entendimento percebiam que eles, de fato, estiveram com Cristo. Por quê? Porque eles pregavam igual, porque eles faziam as mesmas obras. E é muito legal quando alguém que não é dessa fé olha pra gente e percebe a gente também como um cristão hoje. E hoje deve ser assim. Né? Como é que as pessoas têm percebido você através das suas atitudes, daquilo que você testemunha, daquilo que você é, não só quando você está na igreja, mas quando você está no seu dia a dia também. Sim. Como é que as pessoas estão vendo a gente, né? Juntando o que você falou com o que a Laísa também trouxe, não que você deva ser aquele cristão 007, que ninguém sabe que você é cristão, mas será que se você não falar, só com as suas atitudes, as pessoas já percebem algo diferente? Nem sempre. Às Nem vezes sempre. as pessoas precisam de uma coisa assim mais, entre aspas, concreta. No caso, a sua fala vai ser mais concreta para ela, sabe? Para tentar convencer realmente ela de quão bom é estar na presença de Deus, de como é bom a gente estar ali servindo, da gente estar ali. E aí eu puxo ainda agora essa palavra de servir lá para o versículo 29, que fala assim, ó, que os discípulos, cada um conforme as suas posses, de acordo com o que eles tinham, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Versículo 30. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, assim, que bonito é que de acordo com o que cada um tinha. Não interessa se eu tinha 20 e você tinha 10. Dos meus 20, eu podia doar 15. Dos seus 10, você podia doar 8. E ali a gente mandou tudo junto para ajudar aquelas pessoas que estavam precisando. Hoje em dia, o que a gente consegue ver no mundo é que realmente são o fim dos tempos, que está faltando amor pelas outras pessoas. As pessoas não querem ajudar os outros. É cada um por si e Deus por todos, sabe? Graças a Deus que tem Deus por todos, porque se não tivesse Deus por todos, como que seria, né? Mas assim, a gente tem que fazer nossa parte como cristão. Não é só falar, a Júlia precisa e Júlia, tá bom, vou orar por você, tá? Se eu tenho para dar, por que não dar? A gente pode fazer um pouquinho mais do que orar, né? Exato. Faz mais do que é o que a Deus Bíblia te dá fala, condições. que a fé sem obras é morta. E isso não deixa de ser uma obra, sabe? Eu dar aquilo que a outra pessoa está precisando e que muitas vezes para mim está faltando. Ou até às vezes mais bonito, né? Como aquela viúva pobre que entregou tudo que ela tinha. E eram apenas algumas moedas o que ela tinha, mas ela entregou tudo. Então, assim, às vezes a nossa doação vai falar muito a nosso respeito. A nossa entrega, né? A nossa entrega. Mas eu não tenho nada para dar. Doa seu tempo, então. Vai lá e faz por alguma coisa pessoa. que você aprendeu, né? A palavra fala de graça você recebeu, então de graça você tem que dar. Dá isso para outra pessoa, ensine outras pessoas, conhecimento, tempo. Deus quer que você seja um instrumento no reino de Deus, que você venha para abençoar, para somar, para ajudar outras vidas também. E só para complementar aqui, né, porque o tempo já está acabando, mas prometo que eu vou ser rápida, para destacar o que me chamou a atenção. Aqui em Atos 11, dentre o panorama que a Laísa trouxe aqui logo no início, a gente vê que obra linda que Deus tinha, porque o próprio Deus, no capítulo anterior, já estava quebrando esse preconceito que existia entre os judeus e os gentios, através de Pedro, de Cornélio, até cita isso no início do capítulo aqui de Atos 11, e a gente vê que nessa parte onde falamos sobre o evangelho sendo pregado aos gentios, que obra linda que o próprio Deus estava fazendo, quebrando essa barreira, ensinando a Pedro, ensinando a Cornélio e unindo esses dois povos, e graças a Deus isso aconteceu, porque senão não chegaria nem até nós. Sim. Nós somos gentios. Obrigado, alguém aqui nasceu em Israel? Não. Eu ainda meu kippah aqui é a minha redemoinha. Falta de cabelo, tá caindo. Eu ainda não conheci, mas nós somos os gentios e essa obra nos alcançou. Isso é o que diz o contexto do capítulo. Mas trazendo aqui para a sua realidade, para você aplicar no seu dia a dia, muitas vezes a gente acha que o outro não é digno de ouvir. Sim. A gente acha que o outro é muito sujo, que o outro pecou muito, que o outro... Enfim, não sei qual que é a razão que você pode pensar isso. Mas Deus quer aquela pessoa também. Deus ama aquela pessoa, também morreu por ela. E muitas vezes esse preconceito está em nós e precisa ser quebrado.
quebrado, porque o próprio Deus tem essa vontade. Aqui Pedro também teve que ter o coração quebrantado e que, se for o seu caso, que Deus também possa quebrantar o seu coração. Medite em Atos 10, Atos 11 e você vai ver a obra que Deus fez e quer continuar fazendo para alcançar mais pessoas. Sim. Perfeito. Tá aí, esse é o nosso estudo de Atos, né? Um estudo sensacional. Meninas, foi um prazer mais uma vez fazer esse Já É com vocês. De volta ao vivaço, né? E agora... Quarta-feira vai ser ao vivo? Quarta-feira? Não. Eu não sei, ainda estamos averiguando, né? Bom, galera, um grande abraço e até quarta com mais Já É. Tchau. Tchau. Fala, galerinha! Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.